Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Olá, amigo e amiga da TV Caiçara Litoral. Começa agora mais um Litoral Musical, um programa destinado aos músicos independentes aqui do estado de São Paulo, Litoral Norte. E hoje vamos conversar com a cantora e compositora Mara Braga. Mara, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença que você está vindo aqui conversar com a gente na TV Litoral. Eu que agradeço, Mário. Eu queria conversar com você. Você viu as imagens aqui que a gente colocou no começo, né? Você se inspirou aqui em Ubatuba, né? Você veio de São Paulo, é isso, né? Sou nascida em Araraquara, mas venho de São Paulo. Morei muito tempo em São Paulo. Certo. E como é que foi o começo daqui em Ubatuba? Você se adaptou? Como é que foi aqui? Eu falo que a cidade que eu me adaptei na vida é Ubatuba. Eu venho pra cá desde criancinha. Então, assim, desde muito criança frequentava já muito Maranduba. Meu pai, minha tia tinha casa ali, né, tal. Lagoinha, Maranduba, eu vivia ali, vinha pro centro também passear, enfim. Então, aqui eu me sinto muito em casa. Aí veio a pandemia, né? Aí chegou a pandemia e mudou tudo, né? Mudou a vida de muita gente, né? Aí eu repensei a vida inteira, né? Porque eu morava na cara da Marginal Tietê, em São Paulo, naquele mar de carros na Tietê. É um mar de carro mesmo. Não, aí não tinha como. Aí eu repensei a minha vida inteira e a natureza, ela faz muito parte da minha vida desde sempre, né? Então, para não enlouquecer de vez, eu falei, para tudo, eu preciso ir pro mar, que é onde eu me sinto realmente pertencente no mundo. Aí Ubatuba foi o cenário perfeito, então, para vir, né? Aqui é fantástico. E antes de você vir pro Ubatuba, você começou aonde? O seu primeiro contato com música, como é que foi? Olha, eu sou formada em artes cênicas, né? Então, na faculdade, tudo para mim já era muito voltado para a música. Então, a minha pesquisa ela era na interpretação da canção. Eu tinha bandinhas assim de faculdade, né? Então, primeiras experimentações. Quando criancinha já fazia coral, aula de canto, então, né, sempre, a música, ela sempre fez parte da minha vida, né, meu pai, desde criança, né, que eu me conheço por gente, meu pai toca violão, né, tenho irmãos que também que legal. tocam, então, né. A família já tem uma veia artística já, né, musical, né. Sempre foi, assim, né, do gosto, né. Aí você começou cantando, então, desde criança. Sim, eu comecei, na verdade, é muito engraçado isso, porque eu me considero muito tímida, né? E eu não tinha coragem de cantar. Então, eu fiz muito tempo aula de percussão quando eu era criança, né? Morava em Araraquara, estudei percussão, escola de música e tal. E aí, cantava também, mas não tinha essa coisa de pegar o fronte. Cantava em coral. Tá. Só ficava ali no anonimato, praticamente. Ali, rodeando. E aí você começou a ter essas experiências, cantou já com o pessoal que seria da faculdade, que você falou, né? Sim. Aí você foi fazer faculdade de artes cênicas, né? Fiz. E aí você descobriu a música ali, assim que você falou, agora eu vou cantar? Como é que foi? Na verdade, não, assim, a minha pesquisa ela começou na faculdade, né? Então eu sempre comecei a prestar muita atenção, porque para mim, para criar cena, né, na faculdade, né, teatro, para criar cena, tudo para mim era música. A música era a base para tudo. Então eu comecei a perceber que as letras de músicas, elas são textos que a gente pode interpretar. E aí foi onde tudo fez sentido, porque eu sempre gostei muito de Elis Regina, sempre gostei muito de grandes intérpretes, né? Até a gente pensa, sei lá, Queen, tudo muito cênico, né? E aí eu comecei a estudar e entender o trabalho de ator que existe dentro da música. E aí começou a fazer um ticlin na minha cabeça. Certo. Né? Aí você começou a ver que os nuances ali você poderia encaixar com música, com a interpretação. Foi um aprendizado, então, né? Porque você juntar o teatro com música, você tem uma sensibilidade diferente disso, não é? Só do que cantar. Porque cantar também faz parte, né? Cantar, que eu falo, se apresentar com banda, é um teatro também. É uma situação de cena, né? Você está criando a cena. Aí você desenvolveu esse lado. Isso, eu comecei a pesquisar isso daí. E é diferente do teatro musical, né? Eu também estudei um pouquinho de teatro musical quando eu morei em São Paulo, tive experiência também com teatro musical, mas é outra linguagem ainda, né? O teatro musical, ele ainda é muito teatro, ainda é muito teatral, né? E eu comecei a tentar trazer a interpretação para a música,
é um outro lugar. Então, a técnica como pano de fundo, a técnica como base, mas a mensagem, então o foco na palavra, o foco na mensagem mesmo, né? E aí você começou a compor, assim, foi daí que você começou a fazer composição? Não, eu fiquei um bom tempo na geladeira, nessa coisa da música eu fiquei um bom tempo na geladeira. Eu fui trabalhar com outras coisas, trabalhei como maquiadora, fiquei muito tempo trabalhando em cinema, televisão e tal. Enfim. Mas tava no meio ali, né? Tava ali no meio e tal, mas é isso, eu me considero muito tímida. Então eu terminei a faculdade e acabei mudando um pouco, né, o rumo das coisas, fui morar em São Paulo e tal. Mas aí depois. Qual foi? Ai, me perdi na pergunta. Eu começo a falar e a minha cabeça vai. Não, como que foi a composição? Como que você começou a compor? Compor. Chegou a pandemia, eu estava revendo a minha vida inteira, porque eu passei por uma situação, né, muito limite, assim, e um acidente quase fatal, que eu quase morri, aí eu fui revisitar a minha vida, e aí que a música volta. Então eu fiquei um bom tempo na geladeira, né, na música. Você ficou parada na música? Fiquei parada, e aí depois dessa experiência, eu falei, para tudo, eu tô viva, eu preciso viver para mim, eu preciso encarar o que eu quero fazer, né? Foi por causa do acidente, então? Foi por causa desse acidente de mergulho. E aí eu comecei a estudar a composição da canção com Marcelo Segreto na pandemia. Então, na pandemia, entrou 2020, eu comecei a fazer quase que uma faculdade, assim, de forma autônoma. Então, eu na época eu estava bem de grana, eu investi muito em cursos pontuais que eu queria aprender harmonia, teoria musical, eu queria aprender composição, Você já foi mais cirúrgico, né? Foi indo nos pontos que você acha que é interessante. Com certeza. Na época eu tinha, 34 anos. Eu falei, não, o tempo tá correndo. Tá passando, tem que fazer logo, tá certo. E aí você começou a conhecer os músicos aqui em Ubatuba, e aí você fez a parceria com alguém, como é que foi? Isso, aí eu me mudei pra cá, pra Ubatuba, fui conhecendo a cidade, conhecendo as coisas, conhecendo as pessoas. Então comecei a cantar em barzinho aqui, né? Então cantava muito na noite. E aí a gente vai conhecendo as pessoas, né? Montando parcerias e Você tudo chegou a fazer mais. alguma banda aqui? Aqui eu tenho a banda Diabaria. Você ainda tem a Diabaria, chama Diabaria. Diabaria. Você tem alguma gravação, alguma coisa assim? Não é material? autoral. A proposta da Diabaria, na verdade, é ser uma coisa carnavalesca. Então eu sou uma pessoa que eu amo carnaval. Legal, legal. Eu amo carnaval. Então, e o meu companheiro também, né? Então a gente se conheceu por causa da música. Tá. E aí na verdade, a gente começou como samba rock, só que não mordia muito samba rock aqui, a galera não entendia. Aí a gente começou, já era época de carnaval, e ele também ama carnaval, a gente começou vamos fazer uma Daniela Mercury aqui, que é uma levada parecida com samba rock. Nossa, mas espera, dá pra encaixar... E aí a gente foi encaixando alguns axés, encaixando alguns contextos de carnaval, e aí mordeu, a galera curtiu pra caramba. Foi um laboratório, você foi testando e rolou. A gente fazia na pistinha. Na pistinha de skate. Era ali. maravilhoso, maravilhoso. Essa banda de Diabaria, quem que é? Você? Eu, o Djalma, que é meu companheiro. Certo. Um beijo, meu amor. O Djalma. E aí tem o Rafa, que é um tecladista. Hoje tem o Rafa, que é um tecladista fantástico, maravilhoso, parceiraço nosso. Rafa Moreira, querido, de São Paulo. E aí, baterista, atualmente a gente tá com o Rodolfo Malaquias, que é daqui. Sim, né? sim. Da banda Total, né? Também faz uma banda Total. Isso mesmo. E aí você tá saindo fazendo, seria o quê? Apresentações particulares, nos quiosques, nos bares? Isso, também. O foco da Diabaria hoje é ser sempre uma coisa festiva e mais comercial. Então, a gente faz shows por prefeituras. Então, a gente já rodou várias cidades do estado de São Paulo fazendo show. A gente faz casamento. E aí, eventualmente, a gente faz alguns quiosques que a gente gosta muito, né? E tal, alguns pontos que a gente gosta muito. Certo. E aí, da carreira solo para Mara Braga, como é que foi o começo desse projeto? Bom, eu peguei bastante experiência com a Diabaria, vamos dizer assim. Mas o meu trabalho autoral, né, o meu trabalho solo, ele vem de um outro lugar ainda, né? Então, ele vem de um olhar para dentro, né? Então, quando eu me mudei para cá, para Ubatuba, tudo para mim era cenário.
eu gosto muito do Caizão, gosto Sim. muito de alguns lugares específicos daqui de Ubatuba. Então eu andava por aqui e cantarolando, já começando a... Porque as coisas aqui me inspiram, né? Eu sou Sim. muito visual. Então as minhas composições, elas partem do visual. E aí as composições começaram a nascer da vivência que eu tinha aqui, conhecendo as pessoas, conhecendo o fandango. Fandango Caiçara. Que eu adoro. Sim, é bem legal. Mário Gato, um querido, Mário Mário. Gato, Beijão pra você, Mário, fantástico. Então, assim, as composições do Mar Adentro é um olhar para dentro. Então, eu falo muito com o oceano de dentro da gente, sabe, Mário? Eu acho que cada um tem um oceano dentro de si. Cada um tem. Né? Com os mares que são tranquilos, Sim. de repente o mar fica agitado, Sim, as sim. criaturas, né? As correntes que a gente tem dentro da gente. Aí você se inspirou nessa ideia do mar adentro de cada pessoa e fez um disco, seria? Um trabalho disso, né? Isso. Com várias músicas falando sobre essa essência do mar adentro de cada pessoa. Isso. Eu descobri, quando eu vim pra cá, em Ubatuba, depois de um tempo eu descobri que eu tava passando por um processo depressivo, crônico, que já vinha há muito tempo. Ah, é? Sabe? Há muito tempo. Então, há muito tempo eu já vinha adoecendo. E aí, eu vim pra cá, assim, pra buscar uma melhor qualidade de vida. Sim. Me desafogar de São Paulo. E aí, tudo veio à tona. Né? Então aí eu saquei que eu estava vivendo um processo depressivo e aí depois ele se agravou. Então foi aí onde eu resolvi querer olhar para dentro, né? E aí eu conheci a Carol Garcês. Carol Garcês, a produtora, né? Uma produtora maravilhosa daqui de Ubatuba, Caiçara. Sim. Aí a gente conversando, eu comecei a trazer algumas ideias, algumas coisas que eu queria muito trabalhar, que pra mim, na verdade, eu queria fazer um show ali no meio do Caizão, do Caizão antigo. Sei. Ali. Pra mim, eu queria... ali na Vila dos Pescadores, Sim. ali pra mim, eu queria fazer um show ali, sabe? Aí ela falou, não, calma. Calma, peraí. Vamos organizar as ideias. Aí, na verdade, a gente começou a pensar juntas e eu comecei a mostrar algumas composições, né, algumas ideias. Aí ela falou, olha, a gente pode tentar um edital, né? Vamos tentar. E aí eu topei, a gente... Aí conseguiu pegar o edital. Trabalhamos muito e conseguimos pegar um PROAC e aí consegui gravar E o você álbum. apresentou ano passado, aqui no Teatro Municipal, né? O lançamento foi o ano passado. Você percorreu outras cidades, além de Ubatuba, para mostrar o mar adentro? Tô tentando. Música autoral não comercial, porque Nossa, vai difícil. a minha linha ela é muito instrumentalizada, né? Eu não coloco nada eletrônico. Eu escutei o seu disco, ele tem tem uns estilos mais puxado pro jazz, né? Mais instrumental mesmo, né? Tem muita coisa, muita elaboração, né? Harmônica. muito arranjo, muito né? arranjo. A Juliana Rodrigues, a Juliana querida, maravilhosa, arrasou demais. Então, assim, por não ser um álbum muito de gosto assim comercial e são músicas que eu gosto de trazer muito a sensação, é meio difícil entrar nessa coisa, né? Mas eu tô batalhando aí pra vender show, tô tateando aí, buscando oportunidades. Olha que maravilha, que oportunidade. Melhor oportunidade aqui na TV Caiçara Litoral, aqui a gente divulga o trabalho dos artistas, né? E a gente acompanhou, eu pelo menos assisti vários shows ano passado dos editais. Eu não cheguei a assistir o seu show porque na verdade eu estava trabalhando com outras coisas na época, né? Mas eu assisti outras bandas com a Carol Garcês de produtora e é excelente, é nível assim, primeiro mundo mesmo, viu? Eu imagino que tenha sido, a gente vai colocar umas imagens ali do Caian Espíndola, que é o nosso parceiro, para poder, só para ilustrar o que foi, né? Que a iluminação é fantástica lá também, tudo é bom lá, né? Sim, não, e o Caian arrasou demais na filmagem. Caian, ele é bom, tem a equipe boa ali também. Sim. Parceiraço. Sim. Mas, dia 19 agora de junho... Então, isso que eu ia falar. Se você estiver livre, no Teatro Municipal. Ô mãe, o que é o amor? Me fala, eu não sei. Ô mãe, o que é o amor? Conta pra mim, que eu não sei.
Quando olhei o céu distante, eu vi numa estrela guia. Os teus olhos cintilantes, lantejou a fantasia. Reluzia de saudade, verde, azul, junto areia. Areava no seu peito, pedra, concha, sereia. Serei o seu amor, se me trançar em teu colar. Onde junta estarei, amarrada a pérola, como outras tantas a compor a tua vida enfeita e de lembranças com valor que ninguém pode pagar. O amor é uma ponte, a ponte pra onde quiser, ponte pra ir, para voltar, talvez possa balançar. Teu azul, um passarinho, todo alegre do meu lado, azul, verde, amarelinho, colarinho avermelhado. Me lembrei do seu chamado, do ré mi afinadinho. É por isso que te chamo, meu amor, de picharinho. Serei o seu amor, se desta ponte atravessar. Do outro lado avistarei o teu sorriso em meu olhar. Se em teu caminho você for e na lembrança me levar, sem medo, culpa ou qualquer dor, na tua bagagem carregar. Serei o seu amor, se me trançar em teu colar. Onde junta estarei, amarrada a pérola, com outras tantas a compor a tua vida enfeita e de lembranças com valor que ninguém pode pagar. Pessoal, esse show que você está assistindo é o show do ano passado no Mar Adentro, da Mara Braga, que apresentou no Teatro Municipal. E esse mês, agora, dia 19 de junho, ela vai apresentar de novo. E você está convidado a assistir o grande espetáculo Mar Adentro, né, Mara? Tem alguma novidade do que foi do ano passado? Tem alguma coisa nova? Tem sim. Nessa versão, eu quero trazer algumas músicas que foram base de todo o trabalho de composição, né? Então, Dorival Caymmi, para mim, é fundamental, né, nesse trabalho, né? Então, a gente vai trazer 2 releituras, né, do Dorival, e são releituras mesmo. A Juliana, ela trabalha, né, todo no arranjo, uma reconstrução. Então, tem uma construção minha também cênica em cima das músicas. Tem também uma música do Ginga, né, que eu gosto muito, Via Crucis. Então, a gente tá trazendo músicas que não são minhas junto, para fazer uma amarração, um entendimento da onde partir esse processo da composição do álbum, né? Porque assim, quando a gente vê, né, uma banda ou alguém se apresentando, a gente nem imagina o que acontece quando você compõe, quais foram as experiências, né? Que não é só a música, a gente fala da vida da pessoa, né? Então, no seu caso, como você veio de São Paulo para cá, que também eu me identifico, porque eu venho de São Paulo também, né? Então, Ubatuba é uma cidade que você aprende a passar por um processo assim de contato com a natureza, né? Você se desloca, você meio que se abre um pouco a cabeça, né, para essas coisas. E você, com esse disco Mar Adentro, você conseguiu expor todo esse sentimento, né? Não é um estrangeiro, mas é uma pessoa que está em contato com a natureza, sai do lado urbano e vai para o lado da natureza, né? Essa foi a essência do que eu escutei do disco, né? E que vai ter agora dia 19, agora no Teatro Municipal. Então vai ser uma coisa mais completa, então. Tem mais músicas, né? Isso, vão ter mais músicas. Dessa vez eu não consegui trazer a participação do Douglas Germano, que gravou o Baco Apruvu, né? Para mim, Douglas,
incrível, fantástico, um músico, compositor que eu admiro muito. Dessa vez eu não consegui trazer o Douglas, mas vai ter ainda o Fandango Caiçara participando. Ah, vai ter? Fandango Nossa. faz parte desse então. álbum, né? Eles, nossa, Poxa. muita inspiração. Aham. E aí no final eu vou abrir também para um bate-papo. Então, onde eu vou. Olha. Eu quero muito escutar as pessoas, né? Escutar o que as pessoas têm a dizer, trocar, conversar e assim. Trazer um pouquinho mais de sensibilidade para o trabalho, porque as letras elas são muito poéticas, né? Várias músicas elas dão margem assim em interpretações. Então eu quero muito dialogar com as pessoas, entender o que as pessoas estão percebendo, como está chegando o trabalho. E também dessa vez a gente vai ter intérprete de Libras. Ah, tá. Com a Flávia, certo. isso. Então eu tô adaptando o Mar Adentro para um outro lugar, né? Agora, nesse show, vai ter intérprete de Libras, mas eu já estou reformulando o show para próximos, que eu quero trazer cada vez mais acessibilidade. Então, como eu gosto muito de trazer as sensações das músicas e eu gosto muito de transportar quem está ouvindo, eu gosto muito de transportar o público para sensações diversas e reflexões. Conversando com a Flávia sobre acessibilidade, a gente quer depois, não para agora, mas reformular o show todinho para público cego, por exemplo. O pessoal que precisa, né? Sim, e buscar outras formas de sentir a música. Uma coisa, Mário, você também é professora, né? Você dá aula também, não dá? Sim, É sim. de canto também você dá aula? Sim, eu dou aula de canto particular. Tenho também o meu projeto de pesquisa chamado Corpo Voz, tudo junto, Corpo Voz. Acabei de fazer uma vivência no mês todo de maio no Sesc de São José dos Campos. Certo. Então é um trabalho que eu acredito muito, Mário, que a voz é corpo e o corpo é voz. Quando a gente trava porque a voz é músculo, né? Pra gente ter a voz, ter a projeção, é todo um trabalho muscular, de consciência e domínio muscular. É igual uma academia. A gente precisa entender cada músculo para conseguir usar ele da forma que a gente gostaria, né? E aí, nisso, a gente começa a entender que voz é corpo, corpo é voz. Quando a gente trava o corpo, por exemplo, dificilmente a gente vai conseguir alguma execução mais livre na voz. Entendi. Então tem que ter uma sincronia, né? E a gente separa para estudar. A gente basicamente separa para estudar, mas quando a gente entende que é uma coisa só, então essa é a minha grande pesquisa. E você aplica isso no seu dia a dia? Assim, olhando as pessoas, falando com elas, assim? Você tem uma análise técnica sobre... Não que eu fique analisando, assim, sei lá, eu tento trazer isso para o meu trabalho, né? Então, enquanto cantora, enquanto intérprete, eu acabo trazendo muito desse trabalho para mim, né? Por isso que ele é uma pesquisa em eterna construção. Mas eu gosto muito de, quando eu tenho essas oportunidades de... Estou trabalhando com alguém, né, de ajudar, né, nesse caminho, nesse percorrer, eu gosto muito de trazer sugestões e o trabalho ele acontece espontaneamente, assim, né? É muito interessante a transformação que acontece. O que eu acho mais interessante da sua história é que você falou pra gente que você era uma pessoa tímida. E de repente você se tornou uma pessoa que ajuda as pessoas tímidas, né? É interessante. Então, assim, hoje você faz como se fosse um trabalho terapêutico junto com as pessoas. E você usa a música também, tipo musicoterapia seria? Você usa isso também? Eu acho que toda forma, para mim, Mário, toda forma de arte ela é terapêutica. Para mim. Eu acho que quando a gente está falando de arte, a gente está falando de expressão e de liberdade. Diferente de uma arte técnica. Então, sei lá, se é uma aula de técnica vocal, é técnica vocal, não é arte. Eu não enxergo como arte. Quando eu estou trabalhando agora num outro viés, que é esse da minha pesquisa do corpo-voz, que aí é um outro direcionamento, aí eu já acho que aí é uma coisa mais terapêutica. Entendi. Né? É a minha visão. Quando a gente sim. parte por uma coisa mais técnica, a gente tem essa preocupação de errei, acertei, nananã. É terapêutico de um certo ponto, mas quando a gente vai para uma libertação, o teatro faz muito isso. Então.
Né? Por isso que eu trago sempre o teatro, né? Junto com a música. Junto com a música. E eu acho que às vezes a música, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes fica numa virtuose tão grande, sabe? Claro, a gente tem que fazer a coisa bem executada, com técnica, sabendo e tal, mas às vezes quando a gente fica muito bitoladão, sabe, no negócio... E aí não vai, né? Engessa, cara. Engessa mesmo. A gente vê um monte de músico tudo travado, cara. Eu adoro dar esse workshop corpo-voz pra quem é da música. É verdade, que tá se expressando ali, né? Na frente, né? Às vezes o cara não quer errar nota, de repente, aí fica travado, né? E a tensão, ela tá aqui. Então, assim, quando a gente aprende a relaxar e tomar consciência eu estudei um pouco de improvisação musical com o André Marques, que é do Hermeto Pascoal, um tempo atrás, né? Na pandemia, online. E aí ele falava uma coisa assim: o erro, ele é erro quando você diz que é erro, né? Quando você... errei! Você entrega o erro, né? Então, às vezes, quando você... não era por aqui que eu tava pensando em ir, mas eu fui. Teimoso, né? E agora? Sabe? Então, assim, quando você entrega que é erro, lascou. Não tem volta, né? Não tem volta. A não ser que você pare com isso também. Então, é um entendimento do que é orgânico e do que é natural, né? Porque senão a gente vai ficar sempre no acerto e erro, acerto e erro. E quando a gente fala de arte, é muito além de acerto e erro. A arte é sentir, a arte é efêmero, é naquele momento que eu estou executando, nunca um show vai ser igual ao outro, na minha opinião. Nunca, jamais. Porque hoje eu estou pensando isso, hoje eu estou sentindo isso, hoje eu entrei no palco, sei lá, aconteceram tais coisas no meu dia e eu estou entrando no palco desse jeito. Amanhã vai ser outro show. Vai ser outra história. Por mais que eu tente trazer, aquilo foi legal, tal, por mais que eu tente trazer o que foi legal do outro dia, não vai ser. Não vai ser. É que nem gravação, né? Você grava de um jeito, aí vai gravar do outro, é totalmente diferente, né? Como que é doido o negócio, né? E quando a gente entende que isso é natural, que isso é orgânico, pra mim, isso é libertador. E aí, pra mim, é terapêutico. Isso aqui é legal. Pessoal, é o seguinte, vai fazer um intervalinho aqui com a Mara. Vamos falar daqui a pouco sobre o futuro, né? O que ela tá fazendo, o futuro, né? Os planos pro futuro, tá bom? A gente já volta já. Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Mar é feminino, amar. Mar é feminino, amar. Mar é feminino, amar. Mar é feminino. É o mar que me salva, é o mar que me cura. A angústia já não faz mais pulsar a dor. A angústia já não faz mais pulsar a dor. Foi na beira do mar que Oiá levantou os meus cabelos e sussurrou pra mim os seus segredos. Mar, mar, amar, mar, amar. Corei a fé e fui confiante a navegar. Foi nos braços de Iemanjá que entreguei o que será.
a fé e fui confiante a navegar. Mar, o mar, amar, o mar, amar. Mar, o mar, amar, o mar, amar. Põe seu vento pra dançar. O mar, amar, o mar, amar. Mar, o mar, amar, o mar, amar. Foi na beira do mar que o Iá levantou os meus cabelos e sussurrou pra mim os seus segredos. Mar, o mar, amar, o mar, amar. Mar, o mar, amar, o mar, amar. Põe seu vento pra dançar. O mar, amar, o mar, amar. Mar, o mar, amar, o mar, amar. Juliana Rodrigues, pianista, arranjadora, produtora musical desse disco. Sem a Juliana, esse disco certamente não seria dessa forma. Muito obrigada. Melina Cabral, na percussão, fazendo todo mundo swingar com essa luz maravilhosa. Rodolfo Malaquias, sem ele ninguém dança. Muito obrigada, garoto. Mais uma, hein? Meu conterrâneo Franco Lorenzon, que prazer imenso ter você aqui nesse palco. Pablo Feiguin, muito obrigado, querido, por estar aqui. Muito obrigada. Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Pessoal, voltando aqui, segundo bloco do Litoral Musical, um programa destinado aos músicos independentes aqui do estado de São Paulo, Litoral Norte. Estamos conversando com a Mara Braga aqui comigo, grande artista, grande música, compositora. Mara, a gente estava falando assim no bloco anterior sobre o começo de tudo, né, suas inspirações, né? E nesse bloco aqui a gente vai falar sobre o futuro, né? Qual que vai ser os seus planos, se você vai ter um álbum novo. O pessoal tá super interessado agora, né? Fala pra gente como que vai ser esse ano aqui agora. Quer dizer, daqui pra frente, né? No final do ano. Como é que vai ser? Esse ano, bom, atualmente eu tô tentando focar bastante em festivais. A gente tem muitos festivais de música autoral aqui no Brasil. Agora está numa época efervescente, com um monte de inscrições abertas, então eu estou me dedicando mais a isso, né? Então são músicas que eu estou me dedicando tanto a compor músicas novas por conta de festivais, mas eu tenho também já algumas músicas que eu não lancei, né? Então eu estou bem nesse foco agora. Tenho também trabalhado com o meu workshop, né? Acabei de fazer o mês de maio no Sesc. Então estou tentando circular aí com o meu workshop do Corpo Voz. E também em negociações aí com o meu show, né? Então no futuro a gente vai ter bastante música então, né? Músicas interessantes aí pra gente escutar, e vai ter a apresentação no teatro talvez, né? Sim. Eu tô assim, tentando, na verdade, circular por cidades, né? Então eu tô agora com uma outra produtora, a gente tá em negociações já em alguns locais para expandir o Mar Adentro
Mar afora. Mar fora, exatamente, um trocadilho bom esse. Eu sou muito ligada a palavras, Mário. Nas minhas composições. O nome do álbum, né? Mar Adentro, é tudo junto, tudo né? Junto. Mar Adentro, uma brincadeira com o meu nome. Várias músicas minhas, eu faço muito esse jogo de palavra, né? Porque assim, quando você não conhece o artista, o cara já coloca um nome desses, bem sugestivo, já fala, poxa, vou assistir para ver qual é que é, né? Aí acaba gostando, né? E aí você tem os contatos, você tem rede social, lógico, né? Você tem pode passar pra gente os contatos, o pessoal entrar em contato com você? Por favor, vai ser ótimo vocês me seguirem no Instagram, marabraga_arte, marabraga_arte, acho que vai estar escrito aqui. Sim. Ótimo. Tem também o meu YouTube, Mara Braga. E são esses canais onde eu coloco mais conteúdo, né? Então, nos stories eu sempre posto coisa do meu dia a dia, coisa mais pra quem tá seguindo. Agora no feed vocês conseguem acompanhar essa coisa de agenda, legal, né? Bom, pessoal, você vê, né? A gente está entrevistando a Mara Braga já faz um tempinho aqui e parece que o tempo não passa, né? A gente vai conversando e vai ficando mais interessante as histórias, né? E é muito bom a gente saber como que é o método de composição dos artistas, né? E diz uma coisa, Mário, você tem alguma mensagem para passar? Você tem algumas considerações finais? Tenho considerações. Eu aprendi recentemente isso, que é uma coisa muito importante para nós artistas, quando a gente tem uma possibilidade de estar com um microfone, de estar num palco, de estar falando diretamente com as pessoas, a gente tem que realmente ter essa mensagem. Isso é uma coisa que eu levo para mim, assim. E no Mar Adentro eu comecei a olhar muito para a saúde mental, né? O oceano de dentro da gente, e bem como o oceano de fora, então a saúde dos mares, né, e tal. Então eu quero muito, assim, trazer essa mensagem do quanto é importante a gente cuidar dos nossos oceanos de dentro, dos nossos mares de dentro, além dos mares de fora, porque o mar é a grande placenta do mundo, né? Tem uma música que eu falo isso, a placenta do mundo. É o mar a grande nutrição do planeta. Então a vida veio da água, veio do mar, né? Os primeiros seres vivos, né? Isso é científico. Então tanto olhar para o que a gente está fazendo com os nossos mares. O que a gente está fazendo, gente? Por favor, a gente precisa cuidar, né, dessa natureza que é a grande nutrição do mundo, mas também cuidar dos nossos mares de dentro, dos nossos oceanos, com as nossas criaturas, né? Então, é bom entender isso, né? Porque quando você entende o que acontece com você por dentro, você consegue entender o que está acontecendo por fora também, né? Essa situação, você vê, né? Uma pessoa que veio do interior para vir pro litoral e ter essa noção, essa sensibilidade, como que faz bem você entender isso, né? Entender a maré, entender o movimento dos mares, né? E você associar isso a você mesmo. Tipo assim, nossa, eu também sou assim, eu tenho meus momentos que é ruim, momentos que é bom, isso afeta o psicológico, lógico, né? E a música tem esse lado que ajuda, né? Nos nuances, como você interpreta, isso tem muito a ver também com arte, né? Qualquer coisa assim que você queira transmitir, com música ela fica mais sensível, né? Essa que foi a grande mensagem, né? Poxa, que legal, Mara. Muito obrigado por ter vindo aqui para nossa entrevista com o Litoral Musical. Quero agradecer mais uma vez. Você está convidada mais uma vez, se quiser voltar aqui, a gente conversa mais, depois de suas apresentações, né? Eu agradeço imensamente. Nossa, você me recebeu super bem, assim, muito obrigada, Mário. Desculpa da demora. Não, que isso, tá tudo certo. Aqui o Litoral Musical é um programa destinado aos músicos independentes aqui do estado do Litoral Norte de São Paulo. E a nossa intenção aqui é dar voz ativa aos músicos, né? E não só aos músicos, aos artistas. E você já é uma pessoa completa em termos de arte, né? Você dá aula de artes cênicas, dá aula de canto, você pratica música. Então, uma inspiração muito grande, assim, você está passando essa mensagem para quem está começando, né? Para quem está começando na música, por exemplo, e você vê que é um caminho, ele é um pouco árduo, né? Mas hoje em dia está bem melhor que antes, né? Antigamente era mais difícil, né? Porque antes a gente era refém de gravadoras, né? Gravador, Hoje em dia é muito mais fácil a gente acessar materiais, tá muito
a gente está vivendo um momento muita pluralidade na música, né? Então, acaba sendo mais fácil de você produzir o seu material e lançar e conseguir, Sim. né? Então tá mais acessível. Tá mais acessível. Eu acho. E aí a gente acaba ficando meio que perdido no sentido de ter muitas opções, mas são opções ótimas, né? Às vezes, no passado, teve muita coisa boa que não apareceu por causa desses monopólios, né? E agora a coisa tá ficando o leque ficou muito grande. Então tem música boa. Existe música boa. Não se preocupe se ela vai fazer um sucesso como antigamente. Antigamente já foi, já passou, né? Nossa geração, a gente passou por um processo de transição que até hoje está passando. Né? Antigamente era do analógico para o digital, né? Agora já é do que era o corporativismo, agora virou comunidade gigante, que é o YouTube, né? Todas essas plataformas, Instagram, Facebook. E a gente está divulgando, né? Principalmente para um lugar que é difícil de divulgação aqui, né? O litoral norte. Mais Ubatuba aqui, que é uma cidade um pouquinho menor do que as outras, e a gente abrir um espaço para os músicos é muito importante, né, Mara? Ah, não, com certeza. E pensar assim que as redes sociais, elas são um palco também, né? Então, um palco virtual que a gente pode e deve ocupar. Sim, né? E deve, né? E deve ocupar. Porque espaço está livre, né? Exatamente. E a gente vai preenchendo, vai chamando a galera, vai fazendo a comunidade, vai todo mundo gostando da ideia, né? Na verdade, a gente está com um planejamento para um futuro próximo, fazer eventos de músicas autorais, né? Chamar o pessoal e fazer a cobertura. TV Caiçara vamos fazer, né, o evento e cobrir também num futuro próximo, aí, quem sabe nesse ano ainda, né? Nossa, fantástico, porque aqui em Ubatuba tem artistas muito bons, tem pessoas muito talentosas aqui, e a gente vai conseguir renovar as coisas justamente com o trabalho autoral. Porque o trabalho autoral, na minha visão, é uma leitura da contemporaneidade. Né? Então, é muito importante a gente trazer o autoral. Muito importante. Que a gente está continuando a história. Exato. E também lidar com a autoestima das pessoas também, né? Tipo assim, você tem talento e às vezes a pessoa acha que não tem, mas no fundo, pode passar anos, né? Você estava falando da música, eu lembro que várias vezes eu tentei parar de tocar, de querer largar a música, e ela sempre volta. É incrível isso, né? Ela pega a gente. Pega, né? Ela pega a gente pelo pé. Pelo pé. Pela cordinha. A música, ela fala assim, olha, não, volta pra cá. Foi a minha história. A minha história, exatamente. Você tentou fazer uma outra coisa. Eu fui pra outro lugar. Eu sou maquiadora também, né? Então eu trabalhei anos e anos em TV, cinema. Fui pra outro lugar. Não tava na música. Mas aí é isso. É o destino. Eu precisei quase morrer, sabe, encarar uma coisa assim terrível na minha vida, foi um choque, um chacoalhão pra falar, não, volta. Nossa, que chacoalhão, hein? Foi um belo chacoalhão. Mas muito obrigado, Mara. Olha, muito obrigado, agradeço a sua participação aqui. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência que vocês estão dando pra gente, pro Litoral Musical, pra TV Caiçara. Então se inscreva no canal no YouTube, TV Caiçara Litoral. E a gente vai fazer aqui agora o encerramento do programa. Quero agradecer mais uma vez, Mara, pela força aí que você veio aqui, né? O show dela tá sensacional. Dia 19 de junho, se ainda estiver no ar aí. Pessoal, não perca, o Teatro Municipal de Ubatuba, Mara Dentro, com Mara Braga. E ficamos por aqui, tá bom, pessoal? Não se esqueça, TV Caiçara Litoral, todo mundo ouve, todo mundo vê. Tchau! De memórias fez-se o mar, desde o tempo em que hoje está esquecido na areia que sustenta o caminhar desse povo na terra, carente de saber que a razão do mundo
tão nutrido vem do mar, da mar, a mãe do mar, o pai, cuidemos, filhos. Mar. Vamos, ô Dezinho, acende a luz da plateia. Vamos fazer uma ciranda, vai. Vamos levantar, vamos fazer uma ciranda. Vocês sabiam que a dança ciranda nasceu por conta do movimento do mar? Pra dançar ciranda é assim, ó. Vai pra frente e vai pra trás, ó. Isso, assim como as ondas do mar. Vamos formar uma grande ciranda linda. Mar, de memórias fez-se o mar, desde o tempo em que hoje está esquecido na areia, que sustenta o caminhar desse povo na terra, tão carente de saber que a razão do mundo ser, tão nutrido vem do mar, da mar, a mãe do mar, o pai, cuidemos, filhos. Tem mais vida pra nascer. Vai bem linda agora, vá! Mar é a placenta do mundo, mar é a memória do mundo a fluir em ondas. Mar é a placenta do mundo, mar é a memória do mundo a fluir em ondas. De memórias fez-se o mar, desde o tempo em que hoje está esquecido na areia, que sustenta o caminhar desse povo na terra, tão carente de saber que a razão do mundo ser, tão nutrido vem do mar, da mar, a mãe do mar, o pai, cuidemos, filhos. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Agradeço imensamente. Sistema Caiçara Litoral de Comunicação. Todo mundo ouve, todo mundo vê.